Bom, cara, acaba de terminar o jogo do Chelsea contra o Nottingham Forest. A partida termina em 1 a 1 com um gol de Noni Madueke e outro de Chris Wood. Cara, era uma partida bastante difícil, a gente já sabia, né? Um time que empatou com o Liverpool, que tá em primeiro lugar. Só que eu não imaginei que seria tanta dificuldade, cara. E foi um jogo estranho, até porque, em determinado momento ali do segundo tempo, o James Ward-Prowse toma cartão vermelho e a gente começa a ficar 11 contra 10 e mesmo assim a gente não consegue ampliar o placar. Vamos conversar sobre esse jogo aqui hoje, o que rolou, qual foi a dinâmica do jogo. E o Chelsea foi pra campo com 4-2-3-1 e o Forest espelhadamente vai também com 4-2-3-1. Pra quem caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal, seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Bom, cara, minha expectativa pra esse jogo era uma vitória difícil, aquele 1 a 0, né, aquele jogo apertado. Achei que a gente ia ampliar o placar inicialmente. A grande coisa que os Maresca ele vem entregando é um ataque mais forte, né, um ataque consegue desbloquear a defesa, criar uma dinâmica que normalmente a defesa não consegue parar, mas não foi o caso hoje, ok? Nuno Espírito Santo se defendeu como Mourinho se defenderia. Insuportável, cara. Não importa o que a gente fazia, a gente não conseguia arrumar um espaço pra criar uma jogada. Toda vez que criava uma jogada no começo da partida, tinha um cara já em cima, tirando a bola. Muito difícil o jogo, muito complicado e, sinceramente, não foi o suficiente os jogadores hoje. Palmer não achava espaço nenhum pra criar uma jogada. Realmente muito bem feita a defesa dele. Vê que ele consegue condensar o bloco, mas sem criar qualquer tipo de bagunça dentro do campo, né? Eles conseguem ficar com o bloco condensado sem receber nenhuma punição por isso, né? Impressionante o que ele faz em campo. E eu tinha avisado ele no Espírito Santo, só pra deixar claro, viu? No vídeo meu eu falei sobre isso. Falei que ele precisava continuar no Forest. Falei que com mais uma temporada ele vinha a ser um treinador chato aí na liga. E ele começou o trabalho do homem, cara. Já assumiu na metade, não conseguiu fazer, mas agora ele já tá bem certo. E do ponto de vista do esquema tático, a ideia do Forest na maior parte do tempo passa em fazer um jogo bastante físico, chato, marcação, pressão o tempo inteiro e o tempo inteiro incomodando a saída de bola, incomodando a construção, incomodando do que dava, sabe? Ele não constrói o jogo e não deixa você construir. Muito explorando ali contra-ataques, um jogo mais aéreo também pra tentar buscar alguém de cabeça. Algumas jogadas desse tipo o jogo inteiro, né? Acionando o Chris Wood, mas acionando também quem centraliza pra fazer uma jogada de cabeça. Quem tiver no momento vai ser centralizado. Com o tempo a gente tem a figura de J. Silva que entra e você vê que ele quase faz um gol de cabeça, que é salvo pelo nosso goleiro. E sinceramente o Forest foi muito bem nesse jogo, muito bem mesmo. Não teve nenhuma fraqueza, não teve nada muito exposto que a gente pôde colocar em cima deles e eles se defenderam com maestria e atacaram muito bem nos poucos espaços que tiveram pra atacar. Diria que eles foram bem mais letais que a gente, né? A gente dependeu muito do nosso goleiro. Em campo que o Chelsea traz é um jogo muito ofensivo. Uma coisa muito legal é como os laterais estão sendo utilizados. Talvez eu faça um vídeo separado falando disso. A gente tá conseguindo botar os laterais de maneira muito ofensiva em campo. O Gusto consegue ter uma liberdade pra fazer jogadas mais ofensivas. Isso pode ser muito bom quando o Reece James voltar, né? Porque o Reece James consegue fazer esse jogo que o Gusto tá fazendo até melhor. Do lado de Cucurella também ele consegue entregar alguma coisa interessante nessa parte. E ali tá o tempo inteiro criando jogadas, apesar de eu não achar que é o suficiente. Eu acho que eu preferiria até a figura de Renato Veiga num jogo desse. Renato Veiga vem tendo atuações bem melhores que as de Cucurella. É aquele jogo de sempre, linha de passe, passe, tentando desbloquear. Só que hoje foi muito direto, né? E a gente vê, né, algumas figuras do Chelsea queimando muitas oportunidades, tentando chutar gol o tempo inteiro. E não é o certo quando você olha pro ponta de Maresca. Devia ser um pouco mais criativo e não tentar ele mesmo ganhar o lance. Foi problemático esse jogo. Eu particularmente não fiquei bravo com o Madueke, porque o chute deles foram chutes bem feitos, ok? Não é um chute de alguém que não sabe o que tá fazendo. Chutes que passaram muito perto do gol, chute pra tirar o ângulo do goleiro. Ele foi nosso maior perigo durante o jogo, né? À toa que faz o gol. E tomou a maior nota do jogo praticamente, né? Ele e Palmer ali juntos. E não é à toa, cara. Foi uma partida boa dele, ok? Apesar do... ele não tá fazendo o que o treinador quer, ele tá fazendo uma partida muito boa do ponto de vista de criar jogadas ali e tentar trazer perigo. Às vezes parecia que Madueke era nosso centroavante, não Nicolas Jackson. Passa bastante abatido pelo jogo, cara. Do ponto de vista tático foi basicamente isso. Resumidamente, mais nada, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os bons jogadores da partida. Eu acho que eu vou começar com o outro lado primeiro, né? Acho que na figura do goleiro deles tem o principal jogador de lá. Talvez o melhor jogador da partida, Matt Sells. Tem como explicar o que ele fez hoje. Foram defesas impossíveis, defesas difíceis, defesas fáceis também. O cara trabalhou o jogo inteiro e tirou uns lances assim muito complicado, né? Esse goleiro, eu tinha falado dele um tempo atrás, né? Ele era o goleiro do Strasbourg, né? Agora tá lá Petrovic e é um goleiro que eu já imaginava que ele seria o titular do Forest. Eu já tinha falado sobre isso e a atuação dele mostra porque que ele tá aí, né? E porque que não é o goleiro do Corinthians. Chegou tem pouco tempo. Eu acho que no ataque do Forest a gente teve Callum Hudson-Odoi, que foi muito bem, e Morgan Gibbs-White, que criaram as maiores jogadas ofensivas, e claro, o Chris Wood pontualmente fez o gol ali. Esses três jogaram bem também pelo lado do Forest. Eu não posso deixar de citar James
Denis Ward-Prowse. Sim, ele foi expulso, ele meteu a mão na bola, mas a partida dele foi muito boa, inclusive o gol sai da jogada dele. Eu já tinha avisado que ele é muito perigoso, né, em bola parada, falei lá no meu threads, avisei sobre esse perigo e aconteceu. Aconteceu, né? Bom, do lado do Chelsea, quem jogou bem, eu posso falar da figura de Robert Sanchez, acho que foi muito bem nesse jogo. Ele cometeu um erro ali de passe, quase gerou um gol, quase. Se ele estivesse com 11-11, eu acho que teria sido gol aquela jogada, mas tirando esse problema, o resto todo ele foi bem, ele salvou uns gols impossíveis. Inclusive a jogada de Jota Silva de cabeça não era pra ele pegar. Dificilmente algum goleiro pega. Me impressionei com o reflexo dele hoje. Robert Sanchez mais uma vez salvando o Chelsea. De novo, volto a falar, isso não é um bom sinal. Quando você depende do goleiro que normalmente falha, não é um bom sinal de jeito nenhum. Bom, aí a gente tem Madueke, que eu já falei que foi muito bem, gostei do jogo. Cole Palmer também criando muitas jogadas. E por último, Jadon Sancho, que pra mim o jogo dele também foi muito da hora. Outro que criou, mas você vê que Sancho tendo uma certa dificuldade pra chutar. Ele tá fazendo a coisa que Maresca quer, mas ele do ponto de vista de realmente gerar uma jogada ofensiva onde ele faz o gol, ele quase nunca chuta. Ele precisa chutar. E o sistema não vai propiciar a ele a jogada boa pra ele chutar. Então ele vai ter que se acostumar a isso, como o Madueke vem fazendo, que é fazer o que o treinador não quer. E tem até um momento ali quando o Madueke faz o gol, você vê que o treinador tá dando risada, né? Porque, tipo, ele claramente não tá fazendo o que Maresca quer, mas deu certo, né? Vou fazer o quê? Eu acho que também posso elogiar os dois zagueiros, o Ivaikoy e o Wesley Fofana. Não jogaram tão bem quanto os outros que eu acabei de falar aqui, mas eles trouxeram bastante segurança na hora de marcar, ok? A gente poderia ter feito um jogo bem mais difícil se não fosse a cobertura dos dois. Eles parecem cada vez mais inteligentes ali na marcação. Eram bem menos dor de cabeça do que no começo da temporada, ok? Mas ainda assim, não é tão seguro. Só que tá melhor, tá melhorando. A zaga do Chelsea tem melhorado ali, os zagueiros em si têm se comportado de uma maneira mais segura. Agora, de jogadores que jogaram mal, cara, eu acho que do outro lado ninguém jogou mal. Pra ser bastante sincero, o Forest eu não senti nenhum jogador abaixo, ok? Eu acho que no Chelsea eu posso citar Nicolas Jackson, que foi um fantasma em campo, né? O Gasparzinho em campo, fez absolutamente nada em campo. Todos os pontos de vista que você possa imaginar, né? Criativo, defensivo, ofensivo, mal posicionado na maior parte do tempo. Não gera nenhuma dinâmica que crie qualquer perigo pra marcação. É muito fácil de marcar ele. E você olha pra Haaland, é um inferno marcar o cara. Pra Nicolas Jackson dá pra dar risada, né? Note que quando Nkunku entra, gera um perigo de gol maior, né? Nkunku dá uma cabeçada ali, quase é gol. Céu salva, né? Como eu falei. E Nicolas Jackson não consegue gerar isso aqui. Esse disposicionamento que Nkunku gerou era pra Jackson ter gerado em algum momento da partida. Mas tava mais fácil de buscar a movimentação de Madueke pra tentar fazer gol, né? Tentou o jogo inteiro, então tava fácil de achar ele e não Nicolas Jackson. O que é um problema, claro, né? Nosso centroavante não age como centroavante. A gente tem a figura de Moisés Caicedo, que eu não gostei muito da partida dele, mas não foi ruim, ok? É o cara das pernadas. Uma coisa que me irritou muito em Moisés Caicedo é que ele ficou fazendo hora extra, né? Ele quase tomou um vermelho ali, tava perto. Problemático, vi sinais ruins, mas não foi uma partida ruim. Assim, não dá pra dizer que é uma partida ruim dele. Ele fez o que ele tinha que fazer. Cara, acho que eu também posso citar um pouco o Cucurella, cara. Apesar dele criar algumas jogadas, eu acho que ele tá bem abaixo de gosto na partida, cara. Bem abaixo. Esperava um pouco mais. Começa a pensar se Renato Veiga não deveria ter vaga de titular a partir de agora. Porque ele tem entregado muito mais que Cucurella durante os jogos. Todo jogo que ele entrou, ele jogou bem. Até agora, na zaga, no meio de campo, qualquer posição que você põe, ele joga bem. As figuras que vêm do banco de reserva trouxeram sim algum impacto pro jogo, mas muito pouco pro Chelsea. Acho que do lado do Forest a gente vê figuras que mudaram o ritmo do jogo, mesmo com -1. Eu acho que do lado do Forest foi muito melhor. O Jack Grealish português deles, que eu tenho que citar, Jota Silva foi muito bem, inclusive vindo do banco. Enfim, que vamos seguir pra finalizar esse vídeo. Antes de finalizar, eu vou pedir o de sempre aqui, que eu sempre peço pra vocês, mano. Não esqueça de deixar o like. Se possível, compartilhe esse vídeo com um amigo seu. Muito importante aqui pro canal que você faça isso. Agora vamos seguir, mano. Isso aqui é um jogo que abre um alerta vermelho pro Chelsea? Sim e não. Já era esperado que a gente fosse tomar gol. Já falei sobre isso, inclusive. A gente sempre vai acabar tomando gol mesmo. É um jogo que vai estar aberto sempre. Que vai ser 880. Só que eu esperava que a gente conseguisse desbloquear essa marcação. É muito mérito de Nuno Espírito Santo, é claro, né? Boa marcação. Foi ele que criou isso aqui. Não foi algo que veio do nada, né? Ele treinou esse time pra isso. O que eu sinto é que depender de Robert Sanchez é quase que sacanagem. Eu acho que o Chelsea está brincando com perigo quando isso acontece. Esse jogo não era pra ser tão difícil, principalmente na parte quando tava -1. Não era pro Forest conseguir gerar tantos ataques com -1, né? Tantas jogadas ali que eles fizeram no final. Eu diria que eles trouxeram um pouco mais de perigo de gol até do que a gente. E depender de um goleiro tão ruim é complicado, né? A gente nunca sabe qual Robert Sanchez vai entrar em campo. E naquele momento que ele erra o passe, eu volto a repetir. Se tivesse +1, teria sido gol. Ele teria uma linha de passe clara. Não é nenhum alerta vermelho. Não estamos mal. Acho que a gente tá bem ainda posicionado na tabela. Tá tudo certo. Normal, a gente empatou com um time que é chato pra caramba, ok? Empatar é tudo certo. Se a gente tivesse perdido a partida, talvez eu aí poderia fazer uma cobrança maior. Mas é um empate com um time que sabe jogar pra empatar
fato que o objetivo deles claramente era exatamente esse. Então, cara, o Forest é um time que joga pra empatar, eles tinham esse objetivo, tava na nossa casa, normal, acontece. Queria uma vitória? Claro que eu queria, né? Mas, enfim, esse é o começo de Enzo Maresca, e acho que nesse final dá pra falar um pouco sobre o que ele falou durante a semana, né? Quando perguntaram da disputa do título, ele falou que não tava nem perto disso, né? Os outros treinadores estavam acima dele ali, são dos grandes, né? De Guardiola, Arteta, que eles têm muito mais tempo de trabalho, e ele tá certo quando ele fala isso, cara. Torcida que tá botando uma expectativa irreal em cima de Enzo Maresca já tá começando com essa palhaçada, né? Já falei, cara, pé no chão, o trabalho tá começando, deixa o cara trabalhar. Resultado ruim é terminar abaixo do 6º colocado. Se ele conseguir entregar a gente até os 6 primeiros, dá pra dar continuidade no treinador, até porque eu acho que ele tá fazendo um trabalho interessante nesse começo. Mudou o esquema tático dele pra adequar mais ao Chelsea. Eu acho que ele ainda não encaixou. A temporada inteira vai ser pra encaixar essa ideia dele dentro do Chelsea. Ainda não acho que ele encaixou o melhor esquema possível ainda aqui, ok? Ele vai precisar mudar algumas coisas ainda. Ainda tá muito nebuloso a questão do lateral, por exemplo. A gente ainda não sabe que tipo de lateral a gente vai esperar pro resto da temporada. A inversão tá cada vez menor se você parar pra prestar atenção. Então tem muita coisa ainda pra o Chelsea mudar durante a temporada. Tenha em mente isso, então não hype esse trabalho, tá começando, calma. Enfim, cara, pro vídeo de hoje foi isso aqui. Eu agradeço você que me escutou até aqui. Se tiver querendo ter um contato maior, me siga em @ddcorvo, tem no Threads, em outras redes sociais, o Twitter em breve aí vai estar voltando, então eu vou estar lá também. É isso, rapaziada. Valeu por colar aqui. Tchau.